Fala galera, olha só, nesse vídeo aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 77 da primeira fase do vestibular da FUVEST do ano de 2020, tá? Lembrando que esse vestibular da FUVEST de 2020 foi feito em 2019 e que eu sempre me baseio no modelo V da prova. Número 77, essa questão legal demais, cara. Questão sobre eletromagnetismo. Adoro questões sobre eletromagnetismo. Olha só. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura. No caso, a figura 1. Então, nós temos aqui a figura 1. Tá? E aqui nós temos um solenoide aqui de cor amarela, representa um solenoide, tá? Ou seja, é um fio dando voltas aqui em um cilindro, tá ok? Aqui de cor cinza nós temos um cilindro e esse fio amarelo dando voltas aqui, voltas e infinitas voltas nesse cilindro. E a corrente, olha só, a corrente ele chama de I maiúsculo, percorre o solenoide nesse sentido, tá? Girando o solenoide nesse sentido, ok? E saindo aqui, beleza? Por enquanto, nenhum mistério, tá? Então vamos lá, o problema continua. Em um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade instantânea V, e aí ele coloca V vetor, né? O vetor velocidade instantânea perpendicular ao eixo do solenoide. Perpendicular ao eixo do solenoide. Na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide, tá? Então, galera, olha só. Essa figura 2 aqui, isso tudo é a figura 2. Vamos voltar lá rapidinho. Imaginem que você esteja posicionado exatamente aqui onde está o mouse e você olhando diretamente para o solenoide, tá? Você olhando diretamente para o solenoide. A figura 2 é uma seção reta dessa visão, tá? É como se fosse uma visão lateral. É como se você pegasse uma faca e cortasse no meio. Ó, pega uma faca, imagina uma faca, sei lá, uma faca, e corta no meio esse cilindro, aqui assim, ó, exatamente no meio. E aí, quando você olha, vai ser uma seção dessa visão, tá ok? Então, a figura 2 ilustra essa situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide, tá? Então, no caso, o solenoide, o eixo, né, do solenoide passando aqui no centro, né, aquele cilindro, beleza? E a gente vendo ele lateralmente, tá ok? E olha só, galera, o que representam esses círculos com um ponto no meio? Representam o sentido para fora do plano do papel. Como assim, Lucas? Olha só. Galera, olha a corrente I. A corrente I, quando ela chega aqui em cima, ela está saindo do plano do papel, tá? Ela está saindo do plano dessa seção transversal. Imagina a tela do seu computador ou do seu celular, tá? Imagina uma flecha vindo em direção aos seus olhos. Uma flecha vindo em direção aos seus olhos. O que você enxerga? Você enxerga um ponto, que é a ponta da flecha. Tá ok? Então, na parte de cima, olha só, de fato, quando eu olho daqui, por exemplo, a seção transversal, na parte de cima, a corrente sempre vai estar saindo do plano do papel, tá? Do plano do papel da prova que você está fazendo aí da FUVEST, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, aqui em cima, a corrente está saindo. Aqui também, olha, ela vai dar uma volta, e aqui em cima vai estar saindo do plano do papel. Aí vai dar uma volta, vai estar saindo. Então, na parte de cima dessa seção transversal, a corrente I zona, I maiúsculo, sempre está saindo do plano do papel.
Em contrapartida, na parte de baixo, essa corrente vai estar entrando no plano do papel. E isso também se torna um pouco visível. Olha só, essa corrente gira nesse sentido, no solenoide, né? Então ela sai aqui em cima, percorre, e lá embaixo ela entra no plano do papel. E é claro, você tem que se lembrar que você está vendo a seção transversal daqui, tá? Tá olhando diretamente a parte lateral. Então, observem que na parte de baixo a corrente sempre está entrando no plano, né? Olha só, ela vai girar, vai vir aqui para baixo, vai entrar. Aí vai girar. Aqui em cima ela sai, aqui embaixo ela entra no plano do papel. Aí lá em cima ela sai de novo, entra lá embaixo no plano do papel. Ok? É isso que vocês têm que enxergar aí. Essa é a figura 2, tá? E aqui, galera, nós temos uma partícula de carga Q positiva, tá ok? Essa bolinha aqui representa a partícula de carga Q positiva. Essa partícula de carga Q, ela está entrando ou está saindo do plano do papel? Ora, ela está entrando no plano do papel. Ela está entrando no plano do seu celular. Ela está entrando no plano do seu computador. Tá? O sentido dela é para dentro. Então, essa partícula foi jogada para dentro do plano. Tá? Esse xizinho, pensem no seguinte, pensem agora, lembra que eu falei, pensem na flecha. Se a flecha estiver vindo em direção aos seus olhos, você enxerga um ponto. Se a flecha estiver indo embora, se você estiver vendo essa flecha por detrás e ela indo embora, você enxerga a bundinha da flecha, né? O xizinho. Então, esse X realmente indica que está entrando no plano. Então, essa carga aqui foi jogada para dentro. Ela é uma carga aqui positiva. E esse é o vetor velocidade dela. O vetor velocidade da carga está entrando no plano do papel. Vou repetir. O vetor velocidade está entrando. O vetor velocidade da carga está entrando no plano do papel. No plano da tela do seu celular, no plano da tela do seu computador, tá ok? E o que é o E, Lucas? O Lucas não, né? Eu estou respondendo para mim mesmo. O que é o E, Lucas? Olha, galera, o E é o vetor campo elétrico, tá? Então, essa carga que foi jogada em um local que existe campo elétrico. E para onde atua? Qual é a direção desse campo elétrico? Na direção horizontal, sentido para a direita. Esse vetor aqui é o vetor do campo elétrico. E é o vetor do campo elétrico. Tá ok? Então, você olhando, eu nem vi o que o programa quer, tá? Você já vê que o vídeo já tem alguns minutos e quanta informação vocês precisam saber tirar dessas figuras. Beleza? Então vamos lá, o que o programa quer? Vou botar minha tela para cá. O diagrama que representa corretamente as forças elétrica, que ele chama de FE, e magnética, que ele chama de FB, atuando sobre a partícula. Tá? Vamos lá. Pessoal, já expliquei esses desenhos, tá? Lembrem-se, aqui a corrente está saindo do plano do papel, aqui a corrente está entrando no plano do papel, a carga aqui positiva está entrando no plano do papel, aqui o vetor campo elétrico E para a direita no sentido horizontal, a carga aqui é positiva e o solenoide aqui com a corrente nesse sentido. Primeira coisa que eu vou fazer, pensar no cálculo da força elétrica. Galera, como que eu calculo a força elétrica? Eu posso pensar nessa expressão para calcular a força elétrica de forma vetorial, tá? Olha só, a força elétrica, esse aqui é o vetor força elétrica, tá? A força elétrica pode ser calculada através da carga vezes o vetor campo elétrico, tá? É muito parecido com o cálculo da força-peso de um corpo lá na física 1, em dinâmica, lei de Newton, tá? Então a força elétrica é a carga vezes o vetor campo elétrico, tá ok? O vetor força elétrica é diretamente proporcional à carga e é diretamente proporcional
ao vetor campo elétrico, tá ok? Perceba o seguinte, aqui eu tenho uma carga, e essa carga ela tem sinal ou positivo ou negativo. Então, esses sinais que pode ser positivo ou negativo influenciam no sentido do vetor força elétrica, tá? Olha só, o que a gente faz? O que a gente precisa pensar? Se Q for uma carga positiva, então o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico possuirão a mesma direção e o mesmo sentido. Isso fica claro quando você sabe, quando você conhece como analisar um produto entre um número escalar e um número vetorial, tá? Porque olha só, perceba que o vetor força elétrica é o produto de um número escalar vezes um vetor. O resultado disso me dá um vetor, né? Um escalar vezes um vetor me resulta em outro vetor. Só que você tem que prestar atenção no sentido do sinal, no sinal desse escalar, porque se esse escalar for positivo, olha só, se esse escalar for positivo, ele não altera o sentido do vetor campo elétrico. E aí a consequência é que o vetor força elétrica vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico, tá? Se essa carga for negativa, ela inverte o sentido do vetor campo elétrico e aí o vetor força elétrica vai ser o oposto em sentido do vetor campo elétrico, tá? Pode parecer confuso, mas se parecer confuso, você tenta assistir esse vídeo de novo com mais calma para tentar digerir essas informações, tá ok? Então olha só, se Q for positiva, se Q for uma carga positiva, então o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico possuirão a mesma direção e o mesmo sentido. Se Q for uma carga negativa, então o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico possuirão a mesma direção, porém sentidos opostos. E aí o que vocês têm que se lembrar? Ora, Lucas, a gente está lidando com carga positiva. Então essa carga positiva não vai mudar o sentido do vetor campo elétrico, de fato. Então, qual é a conclusão? Como a carga em questão, a carga que foi lançada aqui para dentro do plano, é uma carga positiva, então o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico possuirão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui está o meu vetor força elétrica. Olha só, vou voltar. Aqui está o meu vetor força elétrica. Esse vetor em verde, galera, esse vetor em verde é o vetor que representa a força elétrica sendo aplicada, atuando na carga positiva Q. Ok? E é óbvio que o vetor força elétrica tem que ser maior do que o vetor campo elétrico, porque aqui eu estou aumentando esse vetor. Tá? Então, olha só. O vetor força elétrica na mesma direção do campo elétrico e está no mesmo sentido, por quê? Porque a carga aqui é positiva. Tá? Então, se o campo elétrico tem direção horizontal e sentido para a direita, o vetor força elétrica também tem direção horizontal e sentido para a direita. Tá ok? Por quê? Porque a carga aqui é positiva. Tá? Então, se eu voltar lá nas minhas alternativas, não se esqueça, o vetor força elétrica na horizontal para a direita. Se eu voltar nas alternativas, olha só, não pode ser letra C de casa e não pode ser letra D de dado. Ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra... Aqui no caso é E, né? Aqui no caso deveria ser E. Então, não é a letra C e não é a letra E. Ou é A, ou é B, ou é D. Ok? Vamos voltar lá. Vamos continuar, vamos prosseguir. O que eu vou pensar agora? Eu vou pensar na regra da mão direita, no auxílio da mão direita. Para quê? Para que eu possa encontrar o sentido do vetor campo magnético aqui nesse problema. Tá? Galera, a regra da mão direita, o auxílio da mão direita, é você fazer o design. Faz esse design na sua mão. Tá? Não fecha ela não. Deixa ela assim. Ó, assim. Tá? Ó. Faz esse design aí com a sua mão direita. Tá ok? O dedão representa o sentido da corrente. Tá?
O dedão representa o sentido da corrente. Beleza? Em cima, a corrente está saindo. Então, eu vou fazer aqui na minha câmera, mas a imagem para vocês vai ser invertida, tá? Tentem fazer aí na casa de vocês. Coloquem o dedão no sentido da corrente saindo da tela do celular. Ou seja, vai estar em direção ao seu rosto. Quando vocês fecharem a mão, é justamente o sentido do campo magnético. É justamente o sentido do vetor campo magnético. Tá ok? Então, quando você fecha, olha só, tá saindo, tá? Aqui tá saindo, em cima. Tô pensando em cima. A corrente saindo do plano do papel. O sentido que eu fecho a minha mão é o sentido do campo magnético, tá? Do vetor campo magnético. Ah, Lucas, se eu pensar embaixo, dá a mesma coisa? Tem que dar. Tem que dar. Porque, olha só, eu vou fazer aqui onde eu estou, só que para vocês vai ser invertido. Quando eu faço em cima, quando eu faço a corrente saindo em cima, eu encontro o vetor campo magnético indo para a direita. Ó, quando eu fecho, ele vai para a direita. Se eu fizer embaixo, saindo, olha o vetor, saindo não, né? Entrando, embaixo agora a corrente está entrando. Agora olha aqui, ó, a corrente entrando na tela do meu computador. A corrente entrando na tela, na folha da prova. Quando eu fecho a minha mão, olha o sentido do vetor campo magnético. Para a direita de novo. Tá ok? Para vocês aí está invertido. Para mim, ó, para a direita, certinho. Então, se eu fizer saindo, dá para a direita. Se eu fizer entrando, dá para a direita. Então, tá correto, tá tudo certo, não tem nada errado. Então, o vetor campo magnético para a direita. Tá ok? Então, aqui está o vetor campo magnético na partícula positiva, né? Na carga positiva mais que. Tá? Então, o que eu fiz? Para achar o campo elétrico, eu pensei nessa equação. Para achar o sentido e a direção do vetor força elétrica, né, no caso. Eu pensei nessa expressão. Para achar o sentido e a direção do vetor campo magnético, eu pensei na regra da mão direita. Então, se eu pensar entrando para a direita, se eu pensar saindo, também dá para a direita. Tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar a regra da mão esquerda, o auxílio da mão esquerda. Agora você vai usar a mão esquerda, tá? Olhem para cá e façam esse design com a sua mão esquerda. Aqui, ó, eu estou fazendo esse design, ó. Ó, força, o dedão vai representar o vetor da força magnética, o dedo indicador vai representar o vetor do campo magnético, e o dedo do meio vai representar o vetor velocidade da carga. Ok? Vou repetir. Olhem lá para o auxílio da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Em vermelho, o dedão força magnética. O dedo indicador em azul, campo magnético. O dedo verde, o dedo do meio, vetor velocidade. Galera, prestem atenção. A carga, o vetor velocidade da carga está entrando na tela do meu computador. Então eu vou botar assim, olha. Olha aqui, ó. Vou botar diretamente na minha câmera. Olha aqui, ó. O vetor velocidade, que é o meu dedão de cor verde, entrando na tela do computador. O vetor azul, que é o vetor do campo magnético, o que nós encontramos? De acordo com a regra da mão direita, do auxílio da mão direita, nós encontramos que o vetor campo magnético está para a direita. Então, olha aqui, ó, vou virar minha mão para a direita. Velocidade entrando. O que é isso aqui? Campo magnético para a direita. E o que é isso aqui, galera? Força magnética para baixo. Então, olha aqui, ó. Velocidade entrando, campo magnético para a direita, força magnética para baixo. Então, a nossa força magnética está para baixo, a nossa força do campo magnético atuando na carga positiva mais que está para baixo. Tá ok? Galera, questão muito legal, cara. Muito legal fazer isso. Olha só, recapitulando aqui bem rápido.
Como que eu descobri o sentido e a direção do vetor força elétrica? Através dessa expressão. Como que eu descobri a direção e o sentido do vetor campo magnético? Utilizando a regra da mão direita, tá? Então, utilizando a regra da mão direita, campo magnético. Lucas, eu precisava achar a direção e o sentido do vetor campo magnético? Precisava. Precisava para você utilizar a regra da mão esquerda, tá? Então, aqui está o meu vetor campo magnético para a direita. Então, faço a regra da mão esquerda, força, campo, velocidade, tá? Força, campo, velocidade. Aqui a velocidade entrando, o campo para a direita, a força magnética para baixo, tá? Então, a alternativa correta do nosso problema, letra A de aprovação. Valeu, pessoal? Questão muito legal, olha aqui, ó. A força elétrica, o vetor força elétrica atuando na carga positiva mais Q para a direita, né? Horizontal para a direita, e o vetor força magnética atuando aqui na vertical para baixo, tá? Galera, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Como que você pode me pagar por essa videoaula? Cara, o seu like, tá? Lucas, como que eu pago essa sua videoaula? Só deixar o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like. Se você está no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da FUVEST 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se você está no Instagram, vai lá no meu IGTV, procurem pela playlist, né, pela série de vídeos, lá eles chamam de série de vídeos chamada Resolução FUVEST 2020, lá vocês vão encontrar as resoluções das outras questões também, tá, galera? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, espero ter ajudado, a gente se vê na próxima certamente, valeu!